Nunca pensei que a mulher com quem me casei, a mulher por quem sacrifiquei tanto, usaria um dia minha vulnerabilidade mais profunda como arma contra mim. Aconteceu em um evento que deveria ser uma reunião familiar simples. Os pais dela, meus pais, alguns primos, alguns velhos amigos, o tipo de evento onde o riso normalmente enche a sala, onde você deveria se sentir seguro. Mas, ao invés disso, senti algo diferente. Naquela noite, estávamos todos sentados ao redor da mesa de jantar quando ela decidiu contar uma história. Minha esposa, a pessoa que deveria estar me protegendo. Sua voz ficou mais alta enquanto ela se recostava na cadeira, sorrindo de canto, com uma taça de vinho na mão. Ela disse: "Vocês não acreditariam no tipo de marido entediante e previsível com quem acabei. Vamos dizer que o quarto é como assistir tinta secar." A mesa explodiu em risadas constrangidas. Alguns riram nervosamente, outros olharam para baixo, nas suas travessas. E então ela acrescentou a frase que me perfurou bem no peito: "Pelo menos minha é que sabia como manter as coisas empolgantes, diferente dele." Ela apontou para mim. Todos se viraram. Meu rosto queimava. Meu estômago se torceu. Eu queria desaparecer, mas por enquanto, fiquei quieto. Porque ela não fazia ideia. Eu sabia de algo sobre ela que a silenciaria para sempre. Para entender por que suas palavras cortaram tão fundo, você precisa saber como tudo começou. Nós nos conhecemos na faculdade. Ela era linda, confiante, o tipo de garota que entra numa sala e faz todo mundo olhar. Eu, era mais quieto, mais reservado, mas tinha ambição. Queria construir uma vida estável, um futuro que significasse algo. Ela gostava disso em mim, ou pelo menos eu achava. Ela dizia que eu a fazia se sentir segura. Disse que eu era o primeiro homem que a tratou como algo mais do que apenas um rosto bonito. E, durante anos, acreditei que tínhamos algo real. Trabalhei muitas horas para nos sustentar, economizei dinheiro para uma casa, garanti que ela nunca precisasse se preocupar. Perdi noites com amigos para poder poupar. Toda vez que eu olhava, pensava: isso vale a pena. Ela vale a pena. Mas, lentamente, as coisas mudaram. Começou pequeno. Pequenos comentários quando estávamos sozinhos. Você é muito entediante. Porque você nunca tenta algo novo. Eu ignorava, achando que ela só estava brincando. Depois, ficou mais áspero. Não é de admirar que sua ex tenha te deixado. Você ainda tem sorte de eu ter me casado com você. Engoli meu orgulho e fiquei em silêncio. Porque, quando você ama alguém, convence-se de que é só uma fase. Diz a si mesmo que eles voltarão para a pessoa por quem se apaixonaram. Mas ela nunca voltou. A confiança dela virou arrogância. A risada virou zombaria. E, ao invés de me fortalecer, ela foi-me desgastando, pedaço por pedaço. A coisa da humilhação é que ela nunca é apenas um momento. É uma acumulação, uma gota lenta de desrespeito até que você esteja afogando nela. Lembro da primeira vez que ela flertou abertamente com outro homem na minha frente. Estávamos num bar com amigos. Ela se inclinou do outro lado do balcão, rindo um pouco demais das piadas do bartender, tocando seu braço. Quando perguntei sobre isso depois, ela deu uma risada de canto. Não seja tão inseguro. É inocente. Talvez se você prestasse mais atenção, eu não precisasse procurar fora. Essas palavras ficaram presas no meu peito como uma faca. Os jantares em família se tornaram outro palco para sua crueldade. Ela fazia comentários sutis sobre minha renda, minha aparência, até a maneira como eu falava. As pessoas riam, achando que ela era brincalhona, mas eu sabia a verdade. Cada piada era um ataque. E quanto mais eu ficava em silêncio, mais ela ficava audaciosa. À noite, eu ficava acordado, olhando para o teto, me perguntando o que tinha feito de errado. Eu não era perfeito, mas era leal. Era constante. Não era suficiente. Aparentemente, não. Porque, quanto mais eu tentava agradá-la, flores, surpresas, longas conversas sobre seus sonhos, mais ela se afastava, como se ela prosperasse ao me ver encolhendo. Meus amigos perceberam. Um até me puxou de lado e disse: "Cara, por que você deixa ela falar assim com você?" Eu não tinha resposta. Porque, lá no fundo, eu tinha medo. Medo de que, se eu reagisse, a perderia. Mas o que eu não percebia era que eu já a tinha perdido. Não para outro homem, mas para o próprio ego dela. E na noite em que ela me zombou na frente de todo mundo, aquele foi o ponto de ruptura. A festa estava barulhenta, risadas e quando pelo quarto, taças tilintando. Mas, quando ela abriu a boca, o ar virou cortante. Ela disse de maneira casual, como se fosse apenas mais uma história. Mas, quando ela me comparou ao ex dela, insinuando que ele era melhor na cama, toda a sala congelou. Eu podia sentir os olhos do meu pai em mim, cheios de pena.
Minha mãe se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Os pais dela pareciam divertidos, como se sempre tivessem acreditado que eu não era bom o suficiente para a filha deles. E então veio a risada. Não alto, não cruel, mas suficiente. Suficiente para me dizer que minha dignidade tinha acabado de ser destruída na frente das pessoas que mais amava. Ela se recostou, satisfeita consigo mesma. Achava que tinha vencido, mas ela não sabia o que eu sabia. Porque, por anos, eu tinha guardado silêncio sobre algo que ela nunca quis que ninguém descobrisse. E, se ela quis humilhar-me em público, então eu daria o mesmo presente a ela. Só que, desta vez, a risada não seria de mim, seria dela. Respirei fundo, levantei-me e ergui minha taça. Engraçado, disse, minha voz calma, mas firme. Que você trouxe seu ex à tona hoje à noite. Porque há algo naquela história que você esqueceu de contar para todo mundo. Sua expressão vacilou. A sala ficou em silêncio. Continuei. Veja, o que ela não está dizendo é que o motivo pelo qual o ex dela terminou com ela não foi porque ele era tão incrível na cama. Foi porque ele não conseguiu lidar com o problema dela. Sussurros se espalharam pela mesa. Seu rosto ficou vermelho. Peguei meu celular, rolei até encontrar o que procurava. Uma mensagem daquele próprio ex enviada para mim anos atrás. Ele me alertou, por algum senso distorcido de honestidade, que ela tinha inseguranças que escondia por trás de sua confiança. Li em voz alta. Ela sempre tentou agir de forma superior. Mas, na verdade, ela era a parceira mais insegura que já tive. Constantemente se comparando, aterrorizada de ser abandonada. Ela costumava chorar dizendo que nenhum homem ficaria se descobrisse que ela não era tão perfeita quanto fingia ser. Gritos encheram a sala. Ela se levantou da cadeira. Pare de fazer isso. Isso é privado. Mas eu não tinha terminado. Anos, eu mantive seu segredo. Eu a respeitava o suficiente para não expor sua dor. Mas você escolheu zombar de mim, humilhar-me na frente de todos. Então, hoje à noite, estou cansado de te proteger. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Pela primeira vez em anos, ela era quem encolhia. Seu rosto pálido, suas mãos tremendo. Ela tentou rir, mas ninguém mais ria. Meu pai olhou para mim com orgulho. Os olhos da minha mãe suavizaram, finalmente vendo a força que eu vinha escondendo. Seus pais, eles nem conseguiam olhar nos meus olhos. Coloquei minha taça suavemente na mesa e disse: respeito no casamento não é opcional. Você não pode destruir alguém com piadas e chamar isso de amor. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Empurrei minha cadeira para trás, me levantei e acrescentei: quero uma apresentação hoje à noite. Parabéns. Todo mundo finalmente viu a verdade. Não sobre mim, mas sobre você. E então, eu fui embora. O casamento deveria ser sobre amor, respeito e lealdade. Mas a humilhação mata a intimidade mais rápido que qualquer coisa. A verdade é que a arrogância sempre desaba sob seu próprio peso. E, quando alguém zomba da própria pessoa que esteve ao seu lado, não está expondo a fraqueza do parceiro, está expondo a sua própria. O respeito próprio não é barulhento. Não precisa gritar. Ele só precisa ficar de pé, mesmo no silêncio. O que você teria feito se seu parceiro te humilhasse assim na frente de todo mundo? Teria ficado em silêncio ou revelado a verdade como eu fiz?